Oiê, eu sou a May Mortari e hoje nós vamos desmistificar um pouquinho as diferenças entre os gêneros de horror, terror, suspense e thriller na literatura. E aí, gente, tudo bem? É muito bom ter vocês em mais um vídeo aqui do Chá de Prosa. Eu vou começar com aqueles lembretezinhos de sempre, que são: se você gosta do meu conteúdo, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito a ser divulgado aqui no YouTube. Caso você seja novo, seja muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever para você continuar acompanhando o meu conteúdo. Além disso, eu tenho mais 2 recadinhos para vocês, na verdade 3... 2,5. O recado número 1 é que a nossa leitura conjunta continua. Nós estamos entrando agora no mês de novembro e a nossa leitura conjunta é sobre o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Você pode ler na edição que você quiser, porque nós vamos comparar as versões censurada e sem censura. Você sabe se a sua é censurada ou sem censura. Para saber um pouquinho mais, entra no grupo aqui embaixo do Telegram. Todas as informações para o nosso grupo de leitura conjunta aqui é aberto, vão estar aqui embaixo no box de descrição. Além disso, nós agora temos o nosso clube de membros, o Clube dos Chazinhos, que é um projeto que eu amo muito e que traz vários benefícios para você que gosta do canal e que gosta de conteúdo literário. Você pode interagir muito mais com a gente, nós temos emojis exclusivos, chat e agora temos um canal no Discord. Inclusive esse canal é aberto e você encontra o link aqui embaixo, mas os membros do canal, lógico, têm alguns benefícios, alguns chats secretos e alguns spoilers que eles recebem do meu conteúdo e também de outras coisas. E enfim, gente, esses eram os recados, tudo vai estar aqui embaixo, vocês encontram tudo aqui na descrição do vídeo. Deixa eu explicar então para vocês sobre esses gêneros literários que as pessoas confundem muito, que são os gêneros de horror, terror, suspense e thriller. Esse foi um vídeo que o pessoal pediu pra mim no nosso clube de membros e eu fiquei de pesquisar e fazer o vídeo, então eu finalmente pesquisei, agora eu já tô sabendo explicar um pouquinho melhor pra vocês as diferenças entre esses gêneros, que são gêneros muito parecidos. Então não se sintam muito perdidos se algum livro que eu comentar aqui como horror, vocês entendem ele mais como terror, ou então suspense, que pra vocês parece mais terror também. Eles são gêneros muito próximos e eles foram surgindo meio que da necessidade de separar um gênero do outro um pouquinho, mas eles continuam sendo muito próximos, muito parecidos em alguns aspectos. Então vamos começar falando um pouquinho sobre horror. O gênero de horror é um gênero com foco no gore, ou seja, em cenas violentas muito explícitas, com bastante detalhes, como cenas de assassinato, cenas de mutilação, de tortura, enfim, várias cenas mais pesadas mesmo que são mostradas de forma gráfica, porque o foco do horror é causar repulsa na gente. Então vão ser aquelas cenas que vão realmente te trazer um desconforto interno, e lembrando, lógico, que o gênero de horror e o fato de que ele vai causar repulsa não é uma desculpa também para criar cenas que sejam racistas ou misóginas ou preconceituosas de qualquer forma, por mais que alguns autores, inclusive autores contemporâneos nacionais, e tem acontecido bastante esse tipo de polêmica por aqui, é uma polêmica que eu não gosto, não queria entrar, mas vou ter que entrar, que é as pessoas tentarem justificar o gênero de horror dizendo que o horror é isso, o horror é ser misógino, o horror é escrever estupro, o horror é... Enfim, gente, não, isso não é horror. E se você escreve horror e justifica o seu horror, a sua cena de estupro mal colocado, a sua cena de assassinato abordada de uma forma racista e preconceituosa, e você diz que você fez isso porque é horror e as pessoas estão se doendo demais, você tá errado, e o horror não é desculpa pra você ser misógino, racista e babaca no geral. Você pode escrever horror sem esse tipo de abordagem, com cenas que sejam necessárias, e a gente, lógico, tá muito acostumado com cenas pesadas. Eu costumo ler bastante gore, costumo ler bastante horror, e não me incomodo, não me choco tão fácil com cenas violentas, e mesmo assim, em alguns casos, eu não leio o livro, porque a cena violenta, a cena gore tá colocada de uma forma muito errada, e não é isso, não é isso. O horror não é você sair chocando as pessoas de qualquer forma, o horror é você sim causar uma repulsa, mas de uma forma responsável. E no cinema, um dos grandes filmes desse gênero de horror, que inclusive é um dos meus filmes favoritos de toda a vida, é o Massacre da Serra Elétrica, aquele filme original do Massacre da Serra Elétrica de 1974, que era um filme super underground, super indie, e que causa repulsa e tem várias cenas violentas e grotescas. E, enfim, Jogos Mortais também entra como um filme de horror. E na literatura eu trouxe alguns exemplos aqui pra mostrar pra vocês. O primeiro deles é O Exorcista, do William Peter Blatty, que é um livro muito mencionado como terror, mas que se encaixa bastante como horror por conta das cenas de gore, as cenas explícitas, as cenas um pouco nojentas que ele aborda. O Exorcista é um ótimo exemplo de um livro de horror, um livro que vai causar repulsa na gente. Além disso, outro livro que causa bastante repulsa como forma de trazer um horror é o It, A Coisa
Coisa, do Stephen King, que é um livro que eu já li, tem vários vídeos sobre ele aqui no canal, porque eu fiz uma leitura conjunta com vocês alguns anos atrás. Mas o It, a Coisa também tem várias cenas de gore violentas, com detalhes, que trazem essa sensação de repulsa, que é o grande marco do gênero de horror. E em livros menos conhecidos, eu também tenho aqui o Exquisite Corpse, escrito pelo autor americano Billy Martin, que assinava pelo pseudônimo de Poppy Z. Bride. Poppy Bride foi um nome muito famoso do horror gótico da década de 90 nos Estados Unidos, escreveu vários livros, mas esse daqui foi o único que eu li desse autor, e eu gosto bastante desse livro, mas ele é muito pesado. Eu fiz uma resenha dele aqui no canal e eu vou colocar o link aqui embaixo, caso você queira saber um pouquinho mais sobre ele, mas ele é o tipo de livro que tem cenas muito pesadas mesmo, de tortura, de estupro, de assassinato, e ele conta a história de alguns serial killers, então ele é um livro bem pesado. Esse daqui é mais realmente para quem já tá acostumado a ler cenas de horror. E se isso que eu falei é horror, o que seria o gênero de terror? O terror é bem menos sobre choque e repulsa e bem mais sobre causar a sensação de desconforto e de medo através de uma tensão e de alguns elementos que trazem tensão para uma cena. Sabe aquele filme que você assiste e depois fica com dificuldade para dormir, para relaxar, ou aquele medo de ficar sozinho no escuro? Esse provavelmente é um filme de terror. Também é muito comum que o terror traga uma alteração na realidade para dar pra gente um pouco de medo daquilo que a gente não conhece, um medo do desconhecido. Então é muito comum que o terror aborde assuntos sobrenaturais como espíritos, monstros e outras criaturas. Alguns exemplos de filmes que se encaixam nessa categoria são A Bruxa, Hereditário e Invocação do Mal, que são filmes que abordam bastante essa temática de uma criatura mágica, não mágica, né? Uma criatura sobrenatural no geral, ou fantasma, ou uma bruxa, ou alguma coisa, um espírito que tá lá meio que atrapalhando a vida de uma pessoa. Causa bastante tensão, dá aquela sensação de desconforto enquanto a gente assiste, mas não traz a sensação de repulsa, do nojo, do excesso de sangue que o horror traz por si só. Eu separei aqui também 3 livros de terror que eu já li. O primeiro deles é o Drácula, do Bram Stoker. Ele é um livro clássico de terror que traz o elemento dos vampiros aqui para causar um terror do sobrenatural. Foi um livro que eu achei que fosse gostar bem mais do que eu gostei. Eu terminei a leitura no dia que eu estou gravando esse vídeo, hoje é domingo, terminei essa leitura hoje e fiquei um pouquinho decepcionada porque eu esperava mais do Drácula, mas os elementos de terror estão aqui. A gente tem um monstro desconhecido, a gente tem uma tensão. Esse livro com certeza trazia muito mais a parte do desconhecido, da tensão na época em que ele foi publicado do que hoje em dia, que a gente já tá super acostumado com o conteúdo de vampiro, em parte por conta do Drácula e do quão famoso ele ficou, porque vários elementos da mitologia toda envolvendo vampiros está presente aqui nesse livro, então ele se encaixa como um livro de terror. Além dele, também como clássico, o Psicose, do Robert Bloch. Vocês sabem que é um dos meus livros favoritos de terror, apesar dele trabalhar aqui com um serial killer, que é muito comum no gênero de horror por conta do gore e aquela sensação toda de assassinato e tal. O Psicose se encaixa muito mais como terror, na minha opinião, porque ele causa uma tensão muito forte e aquela expectativa que a gente fica de saber exatamente o que vai acontecer com aquela personagem. Ele tem vários elementos do suspense também, mas pra mim ele se encaixa muito mais como um terror. E além disso, como um livro mais contemporâneo do gênero, eu trouxe A Caixa de Pássaros, do Josh Malerman, que é um livro que eu acho interessante. Não foi um dos meus favoritos, mas também não é uma leitura que eu não gostei. Caixa de Pássaros conta pra gente uma história que tem muito a ver com tensão, tem muito a ver com a expectativa do desconhecido e ao mesmo tempo ele não envolve elementos do gore. Então Caixa de Pássaros se encaixa melhor pra mim aqui no gênero de terror. E quanto ao suspense? O suspense, ele não vai causar repulsa, ele não vai causar tanto medo, mas ele vai causar uma tensão muito forte. A palavra foco do suspense é agonia, é aquela sensação de você assistir um filme pensando, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer com esse personagem, o que é que vai acontecer nessa história, quem tá fazendo isso, a sensação de que você precisa chegar logo no fim daquele filme, daquele livro, pra você saber o que tá acontecendo. Isso é suspense. Existem, lógico, vários filmes de terror que trazem um pouco de temática do suspense, vários filmes de suspense que trazem temática do terror, mas o suspense, o foco dele não é causar medo, é causar essa agonia, causar essa tensão do desconhecido que tá acontecendo ali e a gente quer descobrir o que tá acontecendo. Isso é suspense.
No cinema, o exemplo clássico de suspense é o filme O Sexto Sentido, que é um filme que eu gosto muito, que eu adorava já quando eu era criança. E também o Cisne Negro causa um pouco dessa sensação de agonia na gente que o suspense traz. Na literatura, eu separei aqui 3 exemplos pra mostrar pra vocês. Clássico do suspense, um pouco mais pra mistério, pra investigativo, mas que não deixa de ser um suspense, são os livros da Agatha Christie de investigação. Esse daqui é o livro que eu tô lendo dela nesse momento, A Mansão Hallow, e é o primeiro livro que eu tô lendo dela que traz a aparição do personagem Hercule Poirot, que é um dos personagens mais icônicos da Agatha Christie, e ele tem bastante essa questão do suspense, da agonia de tentar descobrir quem foi que fez alguma coisa, quem foi que matou aquele personagem, quem foi que causou aquele crime. Isso é um elemento muito forte do suspense. Um livro que eu li há alguns anos, A Mulher Enjaulada, do Jussi Adler-Olsen, é outro livro de suspense que eu gostei bastante de ter lido, que conta a história sobre o desaparecimento de uma mulher, e a gente passa o livro todo super agoniado, tentando pensar no que pode ter acontecido com essa mulher, mas ele não causa medo. Isso é o suspense. Pelo menos pra mim, essa é a definição principal do suspense. Aquela agonia de descobrir o que tá acontecendo, mas que não traz o elemento medo pra gente. E isso acontece perfeitamente nesse livro aqui, A Mulher Enjaulada. Um livro de suspense que eu acho que define muito esse gênero, que ficou muito popular na internet há alguns meses, é o Verity, da Colleen Hoover. Ele tem muito de suspense. Esse livro define pra mim muito do suspense. Ele causa uma agonia, ele causa esse estranhamento do desconhecido que a gente precisa, mas ele não tem elementos sobrenaturais e ele também não causa medo. Ele causa mesmo uma tensão na gente pra descobrir o que tá acontecendo. O Verity é um excelente livro de suspense que eu gostei bastante de ter lido, apesar de ter um pouquinho de ressalvas quanto à história e alguns elementos que a autora utilizou. E eu fiz uma resenha de Verity, vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram ver o que eu achei exatamente desse livro. E finalmente, o que é o thriller? Gente, quanto ao thriller, existe bastante debate, bastante discussão acerca desse gênero, porque muita gente diz que o thriller, ele é aquele suspense que coloca o protagonista em situação de perigo desde o começo, ou então o suspense que mexe com medo também. E pra mim, isso é uma opinião bem particular, mas eu acho que isso coloca o thriller como um meio termo entre o suspense e o terror, que na minha opinião não faz muito sentido de existir, porque a gente pode encaixar as coisas entre o suspense e terror, não precisaria desse elemento meio termo aqui que seria o thriller. Então eu não costumo classificar livros como thrillers, eu costumo classificar como terror ou como suspense, principalmente porque esse termo thriller, ele é um termo muito americano, ele não faz sentido pra mim, eu não sei porque a gente precisaria de um termo americano pra explicar algo que é um meio termo entre suspense e terror. E no momento em que alguém criar um nome pra isso em português e me explicar por que o gênero de thriller é tão importante, talvez eu comece a aceitar ele na minha vida, mas pra mim, suspense, terror e coisas que se encaixam ali no meio entre suspense e terror, ou você pode escolher chamar de thriller, ou você pode chamar de meio termo, como eu gosto de chamar também. Eu não tenho aqui livros que se encaixem nisso, porque eu realmente nunca considerei esse gênero como um gênero sério dentro da literatura. Mas existe muita discussão mesmo acerca desse thriller, e eu queria saber a opinião de vocês. Vocês consideram o thriller um gênero à parte do suspense e do terror? Ou vocês consideram o thriller também, assim como eu, meio termo entre esses dois gêneros literários? E conta pra mim, gente, no fim das contas, qual é o seu gênero favorito? Vocês são mais da galera do gore e do horror? Vocês gostam do terror e de sentir medo depois? Vocês gostam da agonia do suspense? Ou vocês são da galera do thriller? Pra mim, o terror é o mais legal, apesar de eu gostar muito desses 3 gêneros, o terror é o que mais conversa comigo. Eu gosto muito de sentir medo, de sentir essa aura pesada. Eu gosto muito de histórias que mexem com o sobrenatural, mas eu também, ao mesmo tempo, gosto muito de gore, bastante de histórias com serial killers e tripas e sangue, enfim, gente, gosto bastante disso. E ultimamente tenho lido bastante suspense, porque a agonia também conversa bastante comigo na questão da literatura. Eu gosto bastante de ler coisas que dão agonia. E eu queria saber qual deles é o favorito de vocês. Se você gosta do meu canal e gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito aqui no YouTube. Se você for novo por aqui, muito bem-vindo ao Chá de Prosa. Não esquece de se inscrever para você continuar acompanhando meu conteúdo. Eu ando falando sobre vários assuntos diferentes entre literatura e algumas outras coisas. Se você é muito fã do Chá de Prosa, agora você pode ser um mini patrocinador do meu conteúdo através do Clube de Membros. É só clicar em Seja Membro aqui embaixo para você conhecer os benefícios que vão a partir de R$ 2,99. E se você quiser um contato a mais com a gente, participa do nosso clube de leitura, do nosso canal no Discord. A gente interage bastante e é super divertido. E eu vou estar esperando por vocês lá. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!